Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento? Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Gráfica Abreu, soluções gráficas para o seu negócio. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, outro programa inédito. Ela é médica geriatra e tem um app especializado em diagnóstico de memória, que consegue monitorar o nosso cérebro e evoluções de como estão nossas atividades cerebrais, baseado em inteligência artificial. Seja muito bem-vindo, Juliana Peghini Senise. Obrigada, muito obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui com você. Que história é essa de usar uma inteligência artificial, um diagnóstico, um monitoramento? O que é isso? Conta pra gente, por favor. Todo mundo fala de inteligência artificial, né? Como algo, um bicho de 7 cabeças ou algo negativo, mas na medicina ela tem muitas aplicações. E muitas aplicações, obviamente, de maneira muito positiva. Na geriatria a gente usa para fazer um acompanhamento do envelhecimento cerebral. Então eu estou aqui com o aplicativo, né? A gente usa um tablet para essa finalidade. Esse tablet fica vinculado ao computador do médico e nós fazemos os exercícios completamente guiados por uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial ela capta cerca de 80 ou mais parâmetros, desde a velocidade do passo, desde a forma como você segura o tablet, a velocidade com a qual você responde às perguntas, né, a firmeza do seu toque na tela, tudo isso é integrado, né, a uma base de dados, que na verdade ela é mundial. Esse aplicativo ele é de criação suíça, tá? E ele já tem vários padrões, né? Nesses padrões a gente identifica os domínios da cognição que estão acometidos. Se é memória prospectiva, se é desempenho visoespacial, as memórias como um todo, a sua atenção complexa. Então, em tudo isso, a gente traça um parâmetro de como está o seu cérebro, o que nós precisamos reabilitar e, ao longo do tempo, à medida que você vai repetindo o instrumento várias vezes, ele vai fazendo um gráfico mostrando o seu desempenho cerebral. Se você está melhorando, se você está estacionando ou se você está até declinando. Isso para nós, a análise evolutiva, ela é ainda mais interessante do que a análise pontual. A análise pontual me mostra, por exemplo, o desempenho de uma intervenção que eu eventualmente tenha feito, um antidepressivo que eu iniciei, um medicamento que eu comecei, uma terapia de reabilitação cognitiva que foi implantada e o quanto isso melhorou o desempenho do idoso. Isso pode ser pontualmente medido, mas numa ideia, né, de um acompanhamento, como se fosse de um check-up cerebral, certo. Isso mostra pra gente se a pessoa está evoluindo, se ela está declinando ou se ela está se mantendo estável. Entendi. Isso pode predizer com até mais ou menos 4 anos a percepção de um declínio cognitivo. Então isso pode ser mesmo um divisor de águas para a gente entrar de maneira contumaz com técnicas, né, vamos dizer assim, de reabilitação neuropsicológica e mudar aí desfecho de paciente mesmo. Então tem um divisor de águas aí, porque antes era mais a percepção do profissional ali. Hoje a gente tem uma inteligência artificial baseada numa rede mundial, é isso? Uns dados mundiais ali? Esses dados são mundiais. Esses dados mundiais, ele cria o que seria o parâmetro, o normal para o sexo, idade e escolaridade. Tá. E aí, baseado nesse parâmetro, nesse pool, né, eu classifico se o meu paciente está com desempenho acima, equivalente ou inferior a esse grupo em que ele se encontra. E você usa no seu consultório de geriatria isso? É o seu dia a dia? Eu uso no meu dia a dia. Uso no meu dia a dia. Isso me ajuda bastante, principalmente quando eu faço intervenções, né? Então, eu
Avalio, fiz uma intervenção, atendi um paciente, o paciente às vezes tem lá um déficit de atenção. Sim. Então nós vamos estabelecer medidas para estimular o paciente nesse quesito cognitivo que ele apresentou dificuldade. Depois a gente faz o teste novamente e vê se ele teve ganho. Entendi. Então você tem primeiro um diagnóstico inicial, depois uma conduta e depois outra métrica. E aí você consegue... Ele me dá um parâmetro para eu entender o que o paciente pode estar apresentando, tá, como eu vou intervir e depois se a minha intervenção surtiu efeito ou não. É muito interessante. Você usa diariamente no seu... deixa eu perguntar, é um valor absurdo? Como funciona isso daí? Me desculpa, eu preciso saber. Não, eu cobro o valor de uma consulta, porque o tempo gasto não é um tempo irrisório. É uma ferramenta que leva aí em torno de 1 hora de aplicação. Tá? Mas é um valor completamente acessível, o valor de uma consulta médica. Entendi. Então o paciente ele vai exercitar isso junto na consulta. Isso. Você vai ter esse monitoramento cerebral, que aí você vai ter como se fosse um diagnóstico mesmo, de conduta. Você falou cognitivas, algumas... Isso, essas palavras, então, o Medicaid, né? Aí você falou, explica para mim. As habilidades cognitivas é tudo aquilo que um cérebro pode desenvolver. Isso. Habilidade de cálculo, habilidade de linguagem, atenção, a memória, tudo isso são habilidades cognitivas. Tá? Todos nós temos. E os indivíduos que têm um quadro neurodegenerativo, como por exemplo a demência de Alzheimer, ele pode ter queda em alguns desses domínios cognitivos. Entendi. Aí você já tem uma inclinação para diagnóstico. Exatamente. Ele não substitui as ferramentas hoje já existentes, como por exemplo a avaliação neuropsicológica com um neuropsicólogo habilitado para tal. Os biomarcadores que hoje a gente tem no líquor, no sangue, tá? Todas essas ferramentas se complementam. Mas esta ferramenta, ela é um rastreio avançado. Perfeito. Entendeu? É para aqueles pacientes que eu preciso entender se é o momento ou não de eu ir para testes mais avançados, como por exemplo os biomarcadores séricos ou no líquor, né? Se é um paciente que eu vou ter que mandar para uma avaliação neuropsicológica completa. Então, ele é um grande triador. Antes a gente triava com testes no consultório, né? Sim. A gente mandava desenhar o reloginho, fazia algumas perguntas. Não que esses testes tenham caído em completo desuso, jamais. Sim. Porém, isso daqui é como se eu tivesse apertado o furo da peneira. Eu peneiro melhor quais são esses pacientes. Muito bom. Aqui a gente criou, então, um ambiente para poder trabalhar com o aplicativo, né, de avaliação por inteligência artificial. Ele usa uma realidade expandida, então ele precisa de uma realidade real, né, física, e ele cria uma realidade virtual. Então, vamos lá. Ele primeiro faz um tutorial, né, e aí a gente vai para os testes. Então, usando o dedo indicador, trace o caminho da forma abaixo mais precisa possível. Usando o dedo indicador, trace o caminho da forma abaixo da forma mais precisa possível. Agora é o exercício que usa a realidade expandida, tá? Ele pede que a gente esconda objetos virtuais num cenário real, tá? Então, ele vai dando as instruções. Ele pede que seja no nosso ambiente ao redor e em seguida nós iremos recuperá-los. E eu preciso de ter várias opções de superfície, por isso não foi possível fazer no estúdio. Eu preciso de mesa, bancada nas proximidades, superfícies ideais não devem estar vazias e já devem conter objetos reais, como revistas, jornais, e evitar superfícies com reflexo ou movimentos extremamente rápidos. Então, tudo isso o paciente tem que ler, interpretar para começar. Então, estamos prontos para iniciar. Ele pede que a gente faça para onde você quer colocar a estrela. Uma varredura do ambiente e ele tem que sentir que você está caminhando. Quando aparece o círculo cinza, significa que ele detectou uma superfície viável. E ele vai te avisando, a superfície está muito distante. Vá para onde e eu coloco você quer colocar um coração. O objeto. Pronto, os objetos foram escondidos. Agora, a próxima tarefa é recupere o objeto destacado na parte inferior da tela. Segure o dispositivo exatamente como fez ao colocar o objeto.
Caminhe de volta vá para onde você colocou o coração. Ó, objeto encontrado. Vá para onde você colocou o ursinho. Vá para onde você colocou a estrela. Agora ele calcula e envia direto para o meu computador em tempo real o resultado do teste. Aqui ele faz um cálculo, tá? Como nós não podemos mostrar, né, por questões de sigilo médico-paciente, então o paciente avaliado sou eu. Mas aqui ele mostra um score. Esse score precisa estar acima de 51. Abaixo disso, já denota pra gente que o paciente tem um risco de fragilidade e precisa de maiores intervenções. Coordenação motora perceptiva, atenção complexa, velocidade de processamento, inibição, flexibilidade, percepção visual. Tudo isso daqui são domínios da cognição, são coisas que o nosso cérebro tem habilidade de realizar e que precisa ser avaliado e acompanhado para ver se vai surgir algum problema ao longo aí da vida do paciente, tá? Então, mais importante é quando a gente consegue muitas vezes fazer comparativos. Por exemplo, a coordenação motora teve um acréscimo, aqui a coordenação motora fina teve um decréscimo, a memória espacial teve um acréscimo, a velocidade de processamento cognitivo também. Tudo isso daqui são avaliações em momentos e circunstâncias diferentes do paciente. Isso aqui está sendo analisado tudo em dados pela IA, cruzando informações para te ajudar no diagnóstico e para você saber. E isso vai medindo, de tempo em tempo o paciente vai... Aí a periodicidade, Marcelo, da repetição desse teste varia do que eu vou a gente está parar de almejando. conversar aqui, eu estou fazendo teste agora. Vou parar. É muito gostoso esse negócio aqui. Você vai fazendo... Aí, concluído. Impressionante. Não é legal? E não fica aquela coisa maçante de você estar o tempo todo se sentindo avaliado, com alguém te olhando o tempo todo enquanto você executa. Que legal. Assim, obviamente eu não posso apresentar com o nome de pacientes. Sim. Então, eu fiz 2 avaliações minhas mesmo, para mostrar em consulta para os pacientes como que ficam os resultados, tá? Para as pessoas entenderem. Então, se você quiser, eu posso mostrar como esse teste fica aqui. Nós vamos mostrar o teste, só que nós vamos mostrar depois do intervalo. Nós vamos para um leve break, eu vou espelhar na tela aqui e a gente vai ver como que é o teste. E aí você tem o paciente inicial e depois a evolução desse mesmo paciente. Exatamente. Então tá bom. Vamos para um leve break e nós vamos continuar nesse papo gostoso. Juliana Peghini, Senise, nessa inteligência artificial para diagnóstico avançado de memória e prevenção até de Alzheimer antecipado. Já voltamos. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar, com esse papo maravilhoso, que é diagnóstico de última geração para sua memória, para o seu cérebro, baseado em inteligência artificial.
Juliana Peghini Senise, é médica geriatra. Deixa eu te falar, mais gente pode fazer, não só um paciente idoso, né? Não só o paciente idoso. Qualquer paciente que procurar você no consultório pode fazer esse teste. Qualquer paciente. O pré-requisito é ser alfabetizado. Tem que ter, porque é por cada interação. Exatamente. Basta saber ler, o paciente já consegue executar as tarefas. É legal a gente deixar claro que não só os pacientes que estão rastreando para demência fazem isso, mas pacientes que pertencem a grupos de risco, como, por exemplo, pessoas que têm familiar de primeiro grau com quadro de demência. Tá. Pessoas que têm algum outro transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, como déficit de atenção e hiperatividade. Tá. Ele não dá diagnóstico de TDAH, essa ferramenta, que fique bem claro. Mas ele pode avaliar a qualidade de uma intervenção de uma maneira um pouco mais objetiva do que só o relato do paciente. Perfeito. Por exemplo, essa paciente que eu vou mostrar agora é uma paciente que tem um quadro de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a primeira avaliação foi feita ela em tratamento. E a segunda avaliação foi feita depois do tratamento suspenso por efeitos colaterais. Essa é uma paciente jovem, nem é uma paciente de rastreio cognitivo, tá? Nem é uma paciente com deficiências na memória. Ela tinha já um diagnóstico feito por um outro colega, iniciou o tratamento para TDAH e precisou suspender esse tratamento por efeito colateral. Tá. Então, nós fizemos uma avaliação, a primeira dela, né? Onde está ali 11/29. Essa primeira avaliação foi feita com o uso do tratamento medicamentoso para TDAH. Tá. A segunda avaliação foi feita sem o uso do tratamento, depois da retirada por efeitos colaterais. A gente quis saber se ela teve um impacto muito negativo com a suspensão do tratamento. A coordenação motora praticamente não teve alteração. A memória espacial teve uma alteração. Tá. A velocidade de processamento cognitivo também. A atenção complexa também. A percepção visual também. Então, por aqui, eu consigo entender o que a suspensão do tratamento para essa paciente ocorreu. Poderia ter sido o inverso. Eu poderia estar usando esse instrumento para avaliar a introdução do tratamento e ver onde houve ganho. Então, é muito mais fácil você ter uma precisão se o medicamento está fazendo efeito. Sim. Ou se a ausência dele está causando tantos prejuízos. Você tem a evolução disso, o declínio. Você tem um mapeamento. Exatamente. Tipo, um termo, lógico que não é isso, mas é uma bioimpedância, igual nós temos do corpo, mas aqui você tem as métricas dessas variações ligadas ao cérebro, só que a bioimpedância está ligada à gordura, quantidade de água, osso, tudo. A gente pode extrapolar o raciocínio. Fazendo um paralelo, um simples comparação muito simplória. Um paralelo com licença poética, vamos dizer assim. Isso. Exato. Tá. E quais são as indicações que eu posso usar isso daí para qualquer coisa? Para tudo que você precisar avaliar o desempenho cerebral. Tá? Então, no caso dessa paciente, a gente quis avaliar qual era o tamanho do impacto da suspensão do tratamento. No caso, ela precisou suspender. Aqui era um TDAH. Isso, um TDAH. Isso, mas você, por exemplo, então, um paciente que tem uma tendência para ter Alzheimer, você já vai pegar essa curva? Você já vai pegar esse movimento? Exatamente. 4 anos antes? Em média, 4 anos antes, foi o que os estudos colocam. E isso... Antes de os familiares começarem a perceber que os esquecimentos que ele traz são realmente importantes. Então, os estudos colocam assim, quando a família começa a perceber que os esquecimentos estão chamando atenção, essa ferramenta percebeu isso 4 anos antes. Claro, se ele fizer as avaliações com periodicidade. Esse gráfico vai sendo construído. Entendi. Então, além da consulta, os exames de sangue, você usa essa ferramenta? Sim. Impressionante. Impressionante. Porque, assim, existe a memória do idoso, o envelhecimento da memória. Fala um pouquinho quando esse envelhecimento é dentro de uma normalidade, então há um pequeno lapso de memória que não é patológico e quando é o patológico. Explica um pouquinho, porque assim, a gente sabe que quando a gente vai envelhecendo, a velocidade nossa diminui, tanto física, né? Exato. A agilidade de um jovem é diferente da agilidade de uma pessoa idosa. Sim. E mentalmente também, né? Exatamente. Então explica pra gente. As velocidades de processamento têm uma redução que nós já documentamos o que é característico da idade. A velocidade de pensamento,
a velocidade para se resgatar as informações da memória, elas não são a mesma se a gente comparar um jovem de 20 anos e um idoso de 70. Então, existe vamos dizer assim, um pool mesmo de sexo, idade e escolaridade para essas coisas. Então, se a gente estiver falando de um idoso, né, que tem um curso superior, que ainda trabalha, ele vai ter um desempenho. Se a gente estiver falando de um idoso que não recebe estimulação, não faz uma leitura, não faz uma atividade física, ele vai ter um outro desempenho. Porém, existe isso ainda dentro de uma normalidade. Então, nós temos um grupo onde isso está dividido, porém, se isso começa a sair desses parâmetros, nós estamos falando, então, de um paciente doente. Então, essa ferramenta me ajuda a entender quando eu estou falando de um paciente que está ainda dentro de um normal para aquele grupo em que ele se encaixa, Entendi. De sexo, idade e escolaridade. Perfeito. Ou quando ele está destoando desse grupo. Que legal que é pelo grupo, né? Porque, por exemplo, se for um teste genérico, né? Tipo, tem uma pessoa que já tem um pós-doc em matemática. Exato. E tem uma outra pessoa que infelizmente, num país muito pobre, não teve condições de chegar na 4ª série. Exato. Então, existe diferença ali de raciocínio, mas você sabe pelo grupo. Exato. Se ele está dentro daquele parâmetro ou não. Porque não seria justo, né? Comparar alguém... Não é. Então, por isso que eu vejo um grande divisor de águas essa ferramenta. Sim. Eu quero fazer uma pergunta também, que nós estamos indo para a reta final. Nós vamos deixar na tela aqui o nome, o telefone do consultório da doutora Juliana Peghini Senise. Quem quiser fazer esse teste, quem tem talvez um parente que é indicado fazer isso, vocês perceberam pelo programa, a doutora trouxe exatamente isso para a gente, uma ferramenta de última geração. Eu queria que você me explicasse assim, vamos supor que você falou 4 anos antes, o paciente você percebe que está tendo uma indicação, esse paciente é propenso a ter o Alzheimer. Uhum. E aí nós estamos lá, você percebeu essa indicação. Tem alguma coisa que você já sugere no consultório para prevenção? Tem. A avaliação médica ela é ampla, então desde exames de sangue para a gente identificar se esse indivíduo não tem uma hipovitaminose de B12, um hipotireoidismo, se ele tem, por exemplo, distúrbios do sono, né? Você já passou um programa aqui em que você falou a respeito da apneia obstrutiva do sono e todos os impactos negativos. Ela entra, assim, num rastreio bem formal, ela dá deficiência de memória. A gente avalia o contexto de educação, escolaridade, se a gente pode melhorar isso mesmo na terceira idade, isso é muito bem-vindo. Então, pacientes que às vezes têm vontade de voltar a estudar, a gente incentiva. E os treinos formais mesmo, com neuropsicólogas, terapeutas ocupacionais, para fazer a estimulação cognitiva correta desse paciente, de acordo com o domínio que ele tenha cometido. Pessoal, nós estamos deixando aí na sua tela o telefone do consultório da doutora Juliana. Eu acho esse programa um divisor de águas. Eu mesmo fiquei encantado com a ferramenta. Eu vou fazer esse teste, porque realmente eu acho que é, com certeza, uma utilidade pública. A gente poder ter uma ferramenta dessa, que pudesse ter em todas as escolas, todos os asilos, né, todos os outros lugares, para você poder medir também essas capacidades cognitivas, né, e todos esses estudos. Eu acredito que isso, né, em breve possa democratizar, porque isso aqui é vital para a gente poder ter um mapeamento do cérebro fantástico mesmo. Parabéns por isso, ser inovadora, aqui na região não tem ninguém que tenha isso, parabéns. Obrigada. E a gente fica muito feliz com programas que realmente agregam valor, e talvez isso você descubra no seu parente ou em você mesmo, talvez no seu lapso de memória, você já fazer algumas medidas práticas, né? Uhum. Então, a doutora Juliana está à disposição. Esse foi um episódio de Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, em que nós aprendemos com inteligência artificial dados fantásticos. Meus parabéns, tá bom? Obrigada. Obrigado. Na geriatria tem uma frase muito famosa que a gente diz: você começa hoje a ser o idoso que você quer ser. Então, quanto antes as pessoas começarem, quanto antes elas fizerem esse check-up cerebral, não só o check-up de colesterol, glicemia, tireoide, mas também olhar para essa ampliação da possibilidade de fazer um check-up, antes você vai saber o que precisa ser, ter intervenção, vamos dizer dessa forma, para envelhecer melhor. Com esse recado maravilhoso,
nós encerramos Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Parabéns por esse divisor de águas. Muito obrigado por essa entrevista. Beijo no coração de vocês e até a próxima semana. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Gráfica Abreu. Soluções gráficas para o seu negócio. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work.